Olá, vamos dar sequência ao tema da semana, Restaurados em Cristo, e o título de hoje fala sobre a figueira sem frutos. A meditação está no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse o seguinte: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Este relato nos fala que Jesus, ao retornar para Jerusalém, ele cedo pela manhã, porque passara a noite em oração, em comunhão com o Pai, Jesus se dirige a Jerusalém e no caminho ele sentiu fome e avistou uma figueira. Essa figueira, de longe, ela era cheia de folhas, uma figueira bonita, uma figueira que, embora a Bíblia diga que não era a estação de figos, não era tempo de ter figos, mas ela poderia ter algum fruto. Porque uma das características da figueira era que ela produzia os frutos antes de produzir as folhas. E porventura poderia ter frutos ali escondidos entre a folhagem. Jesus se dirigiu para aquela figueira. Mas que decepção! O mestre, ao procurar minuciosamente frutos naquela figueira, ele nada encontrou. Esta figueira, ela simboliza a nação judaica, o povo escolhido de Deus. Um povo que Deus escolheu para levar sua mensagem de salvação às outras nações. Mas esse povo se tornou estéril. Esse povo não produzia frutos dignos de arrependimentos. Não produziam frutos para alimentar as pessoas à sua volta. Eles deixaram de ter atos de misericórdia, deixaram de ter compaixão, deixaram de amar o próximo. Então eles não produziam fruto nenhum. Não cumpriram o propósito para o qual Deus os chamou. Eles eram uma árvore, uma figueira enganosa. Tinham aparência de povo de Deus, mas na verdade não cumpriam esse propósito. Nós também somos hoje simbolizados por esta figueira. Muitos de nós. Muitos dos cristãos não estão cumprindo a missão para a qual Deus o levantou, o chamou. Jesus quer que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Jesus quer que nós nos alimentemos dEle, para então alimentar o nosso irmão. Nós temos ferramentas para nos ajudar a sermos uma figueira que produza frutos. Temos o adubo da palavra de Deus. Podemos considerar a palavra de Deus como um adubo para que nossa vida espiritual forneça nutrientes para alimentar outras vidas. Nós temos a oração. Nós precisamos fazer uso desta ferramenta chamada oração. Nós não somos independentes. Nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes de um Deus que nos colocou aqui para cumprir um propósito de levar a sua palavra de salvação a quem necessita, a quem precisa, a quem não conhece. Jesus aqui, ele profetizou sobre essa figueira para que ela não desse mais frutos. Se uma figueira, se uma árvore, ela é frutífera e ela não cumpre o seu propósito, ela para nada serve. Deus nos chama para sermos úteis. Porque se nós não estamos sendo úteis, nós estamos nos enganando a nós mesmos e deixando de herdar o céu. No final nós seremos lançados fora do reino eterno.
A outra situação apresentada no texto bíblico foi o templo. Jesus entrou naquele templo e o templo, ele tinha um propósito. Ali eram realizados sacrifícios diários e aqueles sacrifícios apontavam que futuramente Jesus iria morrer em nosso lugar. Só que aqueles sacrifícios ali, eles eram apresentados de maneira leviana. Eles não tinham também o propósito para o qual Deus tinha instituído este ritual. O templo tinha virado uma bagunça. E quantos de nós, que nos consideramos templos do Espírito Santo, estamos com a nossa casa espiritual bagunçada, fora de ordem? E Jesus vem, Ele está desejoso de nos limpar, de nos purificar, para que a habitação do Espírito Santo ache morada em nossa vida. E assim nós possamos cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou, que é para ir pregar o seu evangelho, produzir frutos para o reino dos céus. Eu quero ler uma citação aqui do livro de Ellen White, que fala o seguinte: o fim de todas as coisas está às portas. Vigilância individual é o preço da segurança. Não temos como vivermos um cristianismo de aparência, se o fim de todas as coisas está próximo. O Rei está vindo e Ele quer que nós nos tornemos uma figueira produtiva e um templo limpo para que Ele possa habitar e fazer a diferença em nossa vida, para que assim nós também sejamos pessoas que façam a diferença na vida das outras pessoas. Que o Senhor nos ajude a nos alimentarmos da sua palavra, a fazermos uso da oração e assim termos as nossas raízes espirituais plantadas junto ao ribeiro da água, que é Cristo, e produzirmos frutos para o reino dos céus. Está você disposto a lançar mão destes recursos e se tornar uma árvore produtiva? Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigada porque a Tua palavra nos ajuda a percebermos a nossa condição espiritual. Senhor Deus, não nos deixe viver de aparência, mas nos ajude a produzir frutos para o Teu reino, frutos de justiça, frutos de amor, de compaixão. Que sejamos as Tuas mãos e os Teus pés, que sejamos a boca de Deus neste mundo, que tanto necessita de Ti, em nome de Jesus. Amém.